Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero ler o texto que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Fala sobre um homem chamado Naamã. E a palavra diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. E esta disse à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora o versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito indignou-se e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocaria o nome do Senhor teu Deus, e passaria a mão sobre a ferida, sobre o lugar, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se cheio de indignação. Então chegou-se os seus servos e falaram e disseram: Meu senhor, se o profeta te dissera para fazer alguma coisa grande, tu não faria? Quanto mais dizendo: vai, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem, ela tem vários personagens, né? E o primeiro é Naamã. E a palavra começa dizendo que Naamã era um grande homem. Na verdade, Naamã era tudo que uma pessoa pode ser. Ele tinha um emprego bom, ele tinha uma família, ele era uma autoridade, ou seja, ele tinha respeito, ele tinha acesso ao rei do Sírio, ao rei dele. Então ele, para aquela época, até para hoje, ele tinha tudo que o homem quer ter. Aí depois da palavra dizer que todas as qualidades tão boa que a vida dele era, né? Assim, visualmente falando, a palavra diz: porém ele era leproso. E nessa época, a lepra era uma doença sem cura. E a pessoa que descobria a lepra em si, que tinha lepra, ela ficava como? Ela ficava separada da sociedade. Ela morria num canto separado. Sendo quem fosse, a lepra não tinha com a lepra não tinha conversa, no caso, entre a sociedade. Seja quem fosse, se descobrissem, a pessoa se isolava, e se não fosse curada, né? Na época era impossível isso. A pessoa morria isolada. Essa era a situação de Naamã. Ele estava prestes a passar por isso, a se separar da sociedade para morrer isolado.
Agora o versículo 2 começa falando da menina. Fala assim, ó: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Por que saíram tropas? Porque Israel estava em guerra com a Síria. E a guerra é formada de pequenas batalhas. Na verdade, Israel, aqui, o bem-estar de Israel, vamos dizer assim, dependia do rei que estava governando no momento. Aqui o rei que estava governando no momento era Jorão. E Jorão, a palavra diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor permitia que os inimigos dominassem sobre Israel. Porque para Israel lembrar do Senhor e voltar a invocar o nome do Senhor, adorar somente o Senhor. Porque o rei era uma autoridade de referência naquela época. Dependendo do rei, o povo servia o Senhor ou não servia o Senhor. E a palavra fala que Jorão era filho de Acabe, um rei que também foi mal aos olhos do Senhor, um dos piores reis de Israel. Então Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que os sírios dominassem o povo de Israel, que eles estavam em guerra. Então, em uma dessas batalhas, levam uma menina cativa, e ela fica a serviço da mulher de Naamã. E ela fica sabendo que Naamã está com lepra, uma doença incurável na época. E ela fala assim, ó: quem dera, eu vou falar minhas palavras, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, porque ele iria até o profeta, e o profeta, eu tenho certeza que o profeta ia curar ele da lepra. Então Naamã, ali sem muito recurso, né, ele acredita na palavra daquela menina. E isso por si só já é um milagre, porque uma época, né, uma época em que a mulher não tinha voz, vamos ser bem sinceros, né, não tinha voz, e ainda mais sendo uma menina, né, e ela falava com tanta convicção, ela falou com tanta convicção, que Naamã nem discutiu nem nada, ele seguiu o conselho daquela menina. Então era uma menina de quê? De testemunho. Era, pelo jeito que ela falou aqui, ela sim, ela conhecia o profeta, ela sabia quem era o Deus dela, que ela servia, e ela sabia quem era o profeta. Ela tinha experiência, a palavra não fala, mas eu creio que ela já tinha experiência com Deus e com o profeta de que ela estava falando, no caso Eliseu. Que ela falou tanta convicção que convenceu o coração de Naamã, que era um chefe de um exército. Foi convencido por uma menina a ir num lugar, né, de um povo inimigo dele, para tentar receber uma bênção. Mas Naamã, quando ele vai até Israel em busca do profeta, já convencido pela palavra daquela menina, ele vai primeiro ao rei. Versículo 6 e versículo 7. Não vou ler para não ficar muito extenso. Mas quando ele vai ao rei, a palavra mostra que o rei, ele não tinha essa intimidade que aquela menina tinha com o profeta. Porque Naamã pensou: se a menina que eu tomei como escrava conhece o profeta Israel, certamente que o rei já conhece o profeta também. Certamente, é óbvio. Mas como eu falei no início, o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele não tinha comunhão com Deus para ouvir o profeta. Então aquele rei, Jorão, ele pensa que o rei da Síria, que o rei da Síria e Naamã estava tramando um plano para acabar com ele de vez, para matar ele de vez. Ah, não, eles estão arrumando isso aí para ser um
uma desculpa para acabar comigo de vez, para me tirar do trono de vez. E é isso mesmo. Mas Eliseu fica sabendo dessa história. Eliseu é o profeta que fica sabendo que Naamã estava procurando ele. E ele fala: manda ele vir aqui na minha casa. Aí quando Naamã chega lá na casa dele, o profeta, ele não sai para recebê-lo. Ele manda Geazi, que era o ajudante do profeta, o mensageiro, o ajudante do profeta ali. E quando Geazi leva a mensagem para Naamã do que o profeta tinha falado para ele fazer, Naamã, ele se sente ofendido, porque ele era uma autoridade, né? E ele queria o quê? Ele queria que o profeta o honrasse, bajulando ele: vou fazer aqui um negócio aqui, vou te curar, mas eu vou te bajular. E não é assim que funciona com as coisas de Deus, né? Às vezes nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, mas Deus age de uma forma completamente diferente. Mas nós vamos ver aqui que o importante é obedecer à voz de Deus. Porque no primeiro momento Naamã fica o quê? Orgulhoso, se sente ofendido, orgulhoso. Não, ele me mandou mergulhar no Rio Jordão, mas lá em Damasco tem um rio melhor, mais limpo, né? Que fala Abana e Farpal, o nome dos rios que ele citou. Por que ele pensou com ele: por que ele não mandou eu mergulhar lá? Por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Mas aqui tem um grande ensinamento que eu vou falar daqui a pouco, sobre o Jordão, o Rio Jordão. Então ele se sente ofendido. E ele, no meio daquela murmuração, daquela reclamação ali, os amigos dele, os servos dele, os amigos dele que estavam com ele naquela comitiva, que foi até o profeta, falou com ele: meu senhor, pensa bem, se o profeta te dissesse para você fazer uma coisa grande, tu não faria? Tu não trouxe ouro, um monte de coisa aí para dar para o profeta caso ele fosse te curar? Mas ele pediu uma coisa tão pequena, o que custa fazer isso? É só ir lá e mergulhar 7 vezes. Os amigos dele dão um conselho bom para ele. Por isso que é importante que as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas maduras, né, que saibam o momento que estamos vivendo para dar os conselhos certos. E Naamã seguiu aquele conselho dos amigos dele, dos servos dele que estavam com ele. E aí foi para o Jordão mergulhar. E quando ele foi para o Jordão mergulhar, seguindo aqui, versículo 14, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou e ficou como a de menino, e foi purificado. E ele recebeu a sua bênção. Por quê? Porque ele ouviu o profeta. Ele não fez o que estava no coração dele para fazer, o que ele queria fazer antes. Porque a primeira coisa que ele pensou era não dar ouvido ao profeta, porque ele ficou indignado que o profeta não saiu para receber ele. Mas ele ouviu os amigos dele, né, que deram um bom conselho, e ele atentou à palavra do profeta. E o que isso quer dizer hoje nas nossas vidas? Às vezes podemos ter tudo. O homem hoje, ele pode ser o maior homem que você conhece, poderoso, ter bens, riquezas, visualmente ter uma boa família, não tem problema nenhum. Mas às vezes ele tem o quê? Tem a lepra. A lepra na Bíblia fala sobre o pecado, aquilo que leva ao homem para a morte. E a lepra, ela age devagarzinho. Ela não mata de uma vez. A lepra é assim: aparece uma ferida, aí aparece outra, aí no outro dia aparece outra ferida. Quando você vê, o seu corpo está tomado pela lepra. A lepra era assim.
Então a lepra representa na Bíblia aqui o pecado. Então hoje não adianta um homem ter status, ter tudo, ter uma vida relativamente boa, se um homem está no pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. E se você está se afastando de Deus, está no pecado, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Você está caminhando para a morte, ainda que seja devagarzinho, mas você está caminhando para a morte. Mas Naamã teve uma luz, né? Teve uma saída, vamos dizer assim, que foi aquela menina. Aquela menina representa o servo de Deus, porque ela tinha uma experiência com o profeta. A forma que ela fala é de alguém que tem experiência, alguém que sabe o que está falando, alguém que sabe, que viveu o que está falando, o que está transmitindo. Porque ela fala assim: oxalá que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria na lepra. Ela não deixa nenhuma dúvida, ela sabe do poder de Deus. Então ela representa o servo de Deus, a igreja. Essa menina representa a igreja. O que eu falei ontem sobre você transmitir, né, a revelação para hoje, saber pôr o que representa o que na palavra do Senhor, do Velho Testamento para o Novo Testamento e para os dias de hoje. Então essa menina representa o servo fiel, a igreja fiel do Senhor, que um dia teve encontro com o Senhor Deus e sabe, tem poder para testemunhar das suas vitórias, o que ele faz, o que ele pode fazer, o poder de Deus. Então a menina representa o servo fiel. Agora, quando Naamã vai até Eliseu aqui nessa passagem é tipo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que leva o homem a Jesus, é o Espírito Santo que vai salvar, que vai contribuir para o projeto de salvação de Deus, né? Levando o homem até Jesus. E quando Naamã chega até Eliseu, que é tipo do Espírito Santo, Eliseu fala uma coisa: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. O Jordão representa a pessoa do Senhor Jesus. Sim, Rio Jordão representa o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando o povo de Israel, lá no começo, lá em Êxodo, eles foram entrar na Terra Prometida, eles passaram pelo Jordão. Hoje, para nós alcançarmos a Jerusalém celestial, a vida eterna, é só por Jesus, é pelo sacrifício de Jesus. Você tem que confessar o Senhor Jesus como seu Salvador. Você tem que crer em Jesus para você ser salvo, para você entrar na Jerusalém celestial, na terra prometida que Deus prometeu para cada um de nós. Então, Naamã vai e mergulha no Jordão. E quando ele mergulha no Jordão, todas as feridas que estavam nele, tudo as chagas, todas as doenças que estavam nele, foi embora. No momento que ele mergulha no Jordão 7 vezes. E a palavra do Senhor lá em Isaías 53, capítulo 4, fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, falando de Jesus, porque Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus como homem na terra para salvar o mundo. Aí fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando Naamã reclama que o Rio Jordão não era um bom rio para ele mergulhar, que tinha rios melhores, era um ato, profético, porque ele não sabia. Porque o Rio Jordão, como eu falei, representa o Senhor Jesus. Então, quando ele mergulhava no Rio Jordão, o Senhor Jesus, o Rio Jordão ia levar toda as feridas, a doença dele, as feridas dele. Foi o que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Quando ele morreu na cruz, Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Como eu falei, a lepra representa o pecado. Quando Jesus morre na cruz, ele leva todo aquilo que é de ruim, nosso pecado, nossas transgressões, ele leva sobre ele, para nos dar paz, para nos dar perdão. Aí fala que a carne de Naamã fica como a carne de um menino, ou seja, uma criança. E criança é o quê? Criança é inocente. Quando você vai até Jesus, entende que Ele é o seu Salvador, entende que Ele levou sobre si os nossos pecados, confessa Ele tem poder para te purificar, para te livrar do pecado e tornar a sua vida, te tornar inocente diante de Deus. Porque a palavra diz, Jesus fala isso: aquele que não se fizer como criança não entrará no reino de Deus. Porque a criança, ela é inocente, ela não sabe o que é certo ou errado, ela faz as coisas inocente. Mas aqui fala na inocência da alma, purificado, justificado pelo sangue de Jesus. E aqui Naamã entende que o que o profeta falou para ele fazer foi para gerar o quê? Vida, para gerar salvação na vida de Naamã. E foi o que aconteceu, porque depois ele volta para agradecer e fala assim: nisto perdoa o teu servo, quando meu senhor entrar na casa, Rimon, Amão, ou seja, ele estava falando assim: se alguma vez eu entrar na casa que tenha outros deuses, me perdoe. Não é do meu coração fazer isso mais, porque eu quero só adorar ao Senhor teu Deus. Aí o profeta responde a ele assim: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Ou seja, o profeta viu o coração de Naamã. Naamã atendeu, mesmo com as suas indagações, o seu orgulho, ele preferiu atender a voz do profeta, que para nós hoje é o Espírito Santo que fala nossas vidas. O Espírito Santo tem poder para falar conosco, ou usar algum outro irmão para falar conosco. Às vezes nós achamos que vai ser de um jeito e o Senhor faz de uma forma diferente, porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. E ali gerou salvação para a vida de Naamã. Ou seja, o homem que estava caminhando para a morte, agora ele tem a carne dele renovada, que agora ele é vida. Como eu disse, o homem que estava caminhando para a morte, por causa da lepra, por causa do pecado, agora ele ganha uma nova vida. E agora ele conhece o profeta, que para nós hoje é o Espírito Santo que nos orienta em todas as coisas, que nos orienta e que leva o homem até Jesus, um homem que não conhece. Porque Naamã chegou ele na condição de que não conhecia o profeta e nem conhecia o Jordão,
que é tipo do Senhor Jesus. E quando o profeta fala para ele até o Jordão, Naamã, então ele vai, obedece o profeta e tem uma grande bênção. Hoje, às vezes nós achamos que o nosso jeito é melhor, mas o melhor mesmo é confiar na palavra do Senhor, confiar no Espírito Santo, porque tudo que Ele quer é o bem na sua vida, e o melhor de tudo é te dar vida eterna com Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos.